A Europa está firme ao lado da Ucrânia e a nova contraproposta europeia é o pior pesadelo de Putin. A mensagem aqui é clara. A Ucrânia não será forçada a se render enquanto regiões russas estão literalmente indo à falência. Por isso, Putin queria um acordo rápido e que a Ucrânia desistisse. Mas agora, a contraproposta europeia elimina completamente a rendição da Ucrânia como uma opção. E a Rússia já está rejeitando isso. Isso prova a verdade definitiva. A Rússia não quer paz. Ela quer capitulação. Mas adivinha só, Putin é quem está ficando sem tempo. Vamos começar com a situação econômica russa. Um ministro regional das finanças da Rússia acabou de anunciar que vai suspender os pagamentos aos soldados que estão participando desta operação militar especial que Putin iniciou. Pensem como a situação está ruim na Rússia. Putin quer reconstruir a União Soviética, mas os soldados que estão morrendo por ele nem estão recebendo seus salários porque a Rússia está ficando sem dinheiro. Por isso, os países europeus seguem apoiando a Ucrânia com mensagem das maiores economias da Europa. Aqui temos o chanceler alemão Friedrich Merz, deixando claro que o mais importante nesta negociação é garantir que a soberania ucraniana não seja questionada. Ouça só. Bem, estamos cientes desse plano de 28 pontos desde a última sexta-feira. Tive uma ligação com o presidente Trump antes de sair do país. Eu disse a ele que poderíamos concordar com alguns deles, mas há outros com os quais não poderíamos concordar. E eu disse a ele que estamos totalmente alinhados com a Ucrânia, que a soberania deste país não deve ser colocada em risco. Nesse sentido, estamos no meio de negociações muito difíceis que estão acontecendo, na verdade, em Genebra. Nossos assessores de segurança nacional estão lá e conversando com a delegação americana, com a delegação da Ucrânia. E nós não sabemos qual pode ser o resultado dessas conversas. No final das contas, a soberania da Ucrânia não pode ser questionada. Falando sobre negociações, o dia todo ontem, o dia todo. No domingo, delegações de vários países estavam na Suíça, mais especificamente em Genebra, apenas negociando. Havia diplomatas da Ucrânia, Estados Unidos da América, Reino Unido, França e Alemanha. Pela manhã, autoridades ucranianas se reuniram com colegas europeus. E então eles tiveram uma negociação muito longa, e eu realmente quero dizer muito longa, com os Estados Unidos. Tenho quase certeza de que durou umas 12 horas ou algo assim. Enquanto todas essas negociações estavam acontecendo, recebemos mais detalhes sobre o plano de contrapaz que os países europeus estão apresentando aos Estados Unidos. Vamos passar rapidamente pelos detalhes. Agora, o foco principal desse plano é apenas corrigir os pontos problemáticos do plano original. Vamos focar nas mudanças em vez de tudo. O plano original previa que o exército ucraniano teria até 60 mil pessoas. Bem, o novo plano diz que esse número deve ser 80 mil e esse limite só deve se aplicar em tempos de paz. Ou seja, se a Rússia iniciar uma guerra, a Ucrânia não precisa respeitar limites. Na minha opinião, esse ponto é um daqueles que não é tão importante. E só para dar um contexto, antes dessa guerra começar, antes de 2022, o exército ucraniano tinha apenas 250 mil pessoas. Agora está em cerca de 90 mil pessoas. Todos sabemos que será difícil para a Ucrânia manter ou bancar isso em tempos de paz. O número deve se estabilizar entre 40 mil e 50 mil segundo especialistas. O limite de 60 mil já era bem superior. Não é um limite, mas 80 mil dá mais flexibilidade para a Ucrânia. Agora, vamos olhar para os outros pontos que essa nova proposta muda, mais especificamente a cessão de território. O plano original previa que Crimeia, Luhansk e Donetsk seriam reconhecidos como território russo, inclusive pelos Estados Unidos da América. Depois, Kherson e Zaporizhia seriam congeladas nas linhas de frente e a Rússia abriria mão do controle dos demais territórios ocupados na Ucrânia. Tudo isso estava bem. Acho que a Ucrânia aceitaria. Mas o principal era o final. O plano exigia que a Ucrânia abrisse mão das fortalezas que controla em Donetsk. Isso é algo que a Rússia tenta conquistar há 11 anos e ainda não conseguiu. Segundo o plano, essa área viraria uma zona desmilitarizada. Seria russa, mas soldados russos não poderiam entrar.
Agora, só para dar um contexto sobre Zona Desmilitarizada S, a zona desmilitarizada entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte tem cerca de 2 milhas ou 4 quilômetros de largura. Essa é a que todo mundo conhece. Agora, essa área tem cerca de 40 quilômetros ou aproximadamente 25 milhas de largura. Definitivamente será uma zona desmilitarizada difícil de administrar, especialmente considerando que atualmente essa área tem muitas fábricas que são muito produtivas e muito valiosas para a defesa ucraniana e também para a economia da Ucrânia. Então, o fato desse plano pedir para que a área se torne apenas uma zona vazia é definitivamente algo que a Ucrânia não quer fazer. É por isso que, de acordo com essa nova contraproposta europeia, qualquer troca territorial só será discutida depois que houver um cessar-fogo. Por hora, deve haver cessar-fogo nas linhas de frente. A Ucrânia está disposta a deixar a área controlada pela Rússia sob domínio russo. Eles não admitem, mas afirmam que não usarão força militar para retomar a área. Fora isso, não querem ceder mais nada. Acredito que seja uma boa mudança, pois esse era um dos principais pontos chamados de capitulação. Isso é praticamente uma rendição se você ceder o território que a Rússia não conquistou. Vamos a outros pontos. A nova proposta europeia remove também o trecho que afirma que a Rússia não invadirá vizinhos e que a OTAN não se expandirá mais. Além disso, muda o trecho que afirma que a Ucrânia incluirá na Constituição que nunca ingressará na OTAN. A nova proposta afirma que a entrada da Ucrânia na OTAN será decidida pelos próprios membros da organização. Agora, como isso funciona, de acordo com as regras da OTAN, é que cada membro precisa aprovar a entrada de qualquer novo país. E isso não vai acontecer em breve. Até os Estados Unidos agora são contra a entrada da Ucrânia. Mesmo que os Estados Unidos da América digam isso, sei que a Alemanha teria problema. Se não for a Alemanha, a Hungria teria. Eles não querem a Ucrânia na União Europeia ou OTAN. Então a Rússia não precisa se preocupar com isso tão cedo. Vamos a outros pontos. O plano também elimina uma cláusula sobre os fundos russos congelados na Europa. A maioria deles, cerca de 80%, vai para os Estados Unidos ou para a Ucrânia. Basicamente para a reconstrução. Só 100 bilhões irão para a Ucrânia e os lucros da reconstrução ficarão com os Estados Unidos. Isso foi meio que uma cláusula cômica para incluir. E o motivo pelo qual eu digo isso é porque a Europa não foi incluída na elaboração dessa exigência de forma alguma. E os fundos estão, em sua maioria, na Europa. E os países europeus foram muito claros ao dizer que, olha, se você vai tomar uma decisão que diz respeito à Europa, você precisa incluir os países que vão executar essas decisões. Eles eram totalmente contra o envio de dinheiro aos Estados Unidos. Defendiam que fosse para a Ucrânia ou Rússia. Só irá para a Rússia se ela aceitar pagar reparações à Ucrânia, o que sabemos que nunca vai ocorrer. Isso quer dizer que após a guerra, o dinheiro russo na Europa irá para a Ucrânia para ajudar na reconstrução. Isso nos leva a um ponto importante. O plano original incluía várias cláusulas ligadas a países europeus como Polônia, Bélgica, Alemanha e outros. E a Europa não foi consultada em nada. É por isso que temos o chanceler alemão dizendo publicamente que a Europa precisa estar envolvida nesse plano de paz, porque isso afeta muito mais a Europa do que afeta os Estados Unidos. Ouça só. Você diz que isso não pode ser feito sem o consentimento dos europeus, sem o acordo dos europeus, mas que influência a Europa realmente tem? Bem, há tantos elementos nesse plano que exigem o acordo do lado europeu, e vou te dar um exemplo. Os ativos russos que estão baseados em Bruxelas não podem ser pagos aos americanos. Isso é impensável. Então, se esse plano se tornar realidade, o apoio dos europeus é definitivamente necessário e é por isso que estamos na mesa. O plano europeu afirma que a Ucrânia terá garantia semelhante ao artigo 5 da OTAN, ou seja, um ataque à Ucrânia seria tratado como ataque à OTAN. Isso pode surpreender muitos, mas fazia parte do plano original. Os 28 pontos originais previam garantias de segurança para a Ucrânia. Junto com a carta de exigências original, ou dos 28 pontos, havia outra explicando as garantias de segurança. Eles disseram que, se a Rússia fizesse um ataque prolongado, seria visto como um ataque à Aliança Ocidental e todos reagiriam. Muitos tiveram problema com prolongado, pois não sabemos seu significado.
Agora eles removem o prolongado e dão à Ucrânia uma garantia parecida com o artigo 5 da OTAN. Agora, eu sei que esse plano tem muitos pontos muito pró-Ucrânia, e algumas pessoas estão dizendo que a Rússia nunca vai concordar com isso. Tudo bem, se a Rússia quiser, pode negociar. Quero lembrar a todos, inclusive o último plano escrito pelo capacho do Putin, Kirill Dmitriev. Putin disse que não vai concordar com esse plano, mas que está disposto a negociar sobre isso. Pois bem, a Rússia pode vir negociar sobre esse plano, mas, como venho dizendo esse tempo todo, a Rússia não tem interesse em negociar. Eles querem a rendição da Ucrânia, e é isso que Putin estava insinuando. Então isso levanta uma questão. Como os Estados Unidos criaram esse plano do nada e por que ele tinha tantos pontos pró-Rússia que enviamos para a Ucrânia? Não havia ninguém envolvido para tirar isso. Bem, conseguimos mais detalhes sobre essa questão. Agora, como eu disse, já sabemos que esse plano foi escrito por Steve Witkoff e seu correspondente russo Kirill Dmitriev. Uma coisa que eu pessoalmente não sabia. Jared Kushner também estava envolvido. Ele é genro do presidente Trump e não é uma grande surpresa que ele esteja envolvido. Até agora, ele não participou da guerra Rússia-Ucrânia, mas esteve no Acordo de Paz de Gaza, recentemente assinado e ratificado na Organização das Nações Unidas, se eu estou lembrando corretamente. Então, não é exatamente uma surpresa que ele esteja lá. Mas acho que essa é a primeira vez que ele está lidando com essa guerra. Este artigo da Bloomberg afirma que Marco Rubio é atualmente secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional. Ele não esteve envolvido na elaboração desse plano até o último segundo. Até o próprio presidente Trump só viu todos os pontos no último minuto, mas ainda assim aprovou. Agora, é claro, é importante ressaltar que isso é apenas um artigo da Bloomberg. A Bloomberg é um site confiável. Isso ainda não foi confirmado pela Casa Branca, mas sabemos que alguns detalhes são verdadeiros. Kirill Dmitriev estava envolvido e ele estava promovendo isso fortemente em todas as redes sociais. Bem, adivinha só? Assim que o plano europeu de contraproposta foi divulgado, a mídia russa, incluindo Kirill Dmitriev, não ficou satisfeita com os pontos. Dá uma olhada. Eu não sabia disso. A Ucrânia se defender melhor é visto como belicismo da União Europeia. Essa é aquela lógica russa que eu, pessoalmente, não entendo. Talvez eu precise beber mais vodka ou algo assim. Querem saber algo triste? Descobri recentemente. Esse cara, Kirill Dmitrov, na verdade nasceu na Ucrânia, mas vendeu a alma para o Putin por dinheiro. E agora ele administra o Fundo de Investimento Direto da Rússia, que aliás é um fundo bem grande. Mas ele está sancionado pelos Estados Unidos da América. Por isso, como bico, ele tenta impedir um futuro seguro para as crianças ucranianas. Assim como Putin, imagino que esse seja o preço que você tem que pagar se quiser estar dentro do Kremlin. Enfim, continuando com as notícias. Durante esses acontecimentos, no domingo, o presidente Trump comentou sobre a situação. Vamos conferir. A guerra entre Rússia e Ucrânia é violenta e terrível, com liderança forte dos Estados Unidos e da Ucrânia. Nunca teria ocorrido. Herdei uma guerra que não deveria ter existido. Uma guerra que representa derrota para todos, principalmente para os milhões que morreram sem necessidade. A liderança ucraniana não demonstrou nenhuma gratidão pelos nossos esforços, e a Europa continua comprando petróleo da Rússia. Vou fazer uma pausa rápida para dar contexto. Os Estados Unidos da América sancionaram uma empresa russa e empresas russas de petróleo. Todos sabem disso, mas fizemos uma exceção para a Hungria, grande compradora de petróleo russo na Europa. Não devemos culpar a Europa por comprar petróleo, já que damos exceção a países que compram petróleo russo. Além disso, a Ucrânia assinou recentemente um acordo de minerais com os Estados Unidos da América após sugestão do presidente Trump. A contrapartida desse acordo era que os Estados Unidos seguiriam apoiando a defesa ucraniana. Acho que só Zelensky lembra disso, pois logo após a mensagem de Trump, ele fez essa declaração. O principal da questão diplomática é que apenas a Rússia iniciou essa guerra. Só a Rússia tem se recusado a encerrá-la durante toda a invasão em grande escala. A Ucrânia agradece aos Estados Unidos, a todos os americanos e ao presidente Trump pela ajuda desde os Javelins, que salvou vidas ucranianas. Agradecemos a todos na Europa, G7 e G20, que ajudam a defender a vida. Manter esse apoio é essencial.
Acredito que ele citou os javelins para lembrar que a guerra já dura 11 anos. Ela desacelerou no meio, mas nunca parou de fato. Os combates continuam em pequena escala no leste da Ucrânia. Em 2022, Putin ignorou os acordos de paz com a Ucrânia e tentou tomar Kiev em 3 dias. Por isso, a Ucrânia não confia em nenhum papel assinado por Putin. Eles precisam de garantias de segurança reais porque o próprio Putin não respeita nada do que assina. Por isso, foi importante para a Ucrânia negociar com os Estados Unidos e garantir que seus interesses nacionais fossem considerados em qualquer plano de paz. Por isso, eles negociaram o dia todo ontem na Suíça. Após as negociações, o secretário de Estado Marco Rubio divulgou uma declaração positiva. Mas era uma expectativa baixa desde o início. Veja o que ele disse. E há algumas questões que precisamos continuar trabalhando, mas acho que o relatório de hoje acho que hoje valeu a pena. Foi muito. Provavelmente foi o dia mais produtivo que tivemos sobre essa questão. Talvez em todo o nosso envolvimento, ou pelo menos em muito tempo, mas ainda há trabalho a ser feito e como isso continua sendo um processo em andamento, sabe? Eu não quero declarar vitória ou encerramento aqui. Ainda há trabalho a fazer, mas já avançamos muito desde esta manhã e em relação à semana passada, com certeza. Queremos que seja em breve, seja quinta, sexta ou outro dia, pois as pessoas vão... Até resolvermos isso, mais pessoas morrerão e haverá mais destruição. Nosso objetivo é acabar com essa guerra o mais rápido possível, mas precisamos de um pouco mais de tempo aqui. É frustrante cobrir essas notícias, como disse Marco Rubio, pois pessoas estão morrendo. Mas há um país responsável por todas essas mortes. E esse país é a Rússia. A Rússia foi quem começou essa invasão. Eu entendo que ele não pode falar isso publicamente. Ele tenta negociar a paz, pois não pode antagonizar a Rússia enquanto lida com ela. Espero que todos ainda se lembrem de quem iniciou essa guerra. Após o fim do dia, Ucrânia e Estados Unidos emitiram uma declaração conjunta sobre o ocorrido. E essa declaração teve alguns pontos interessantes de ambos os lados. Então, quero rapidamente dar para vocês um resumo. Se quiser ler tudo, pause e leia. A delegação ucraniana afirmou que as preocupações sobre segurança, proteção, liberdade de navegação e soberania foram tratadas nessa reunião. Eles também afirmam que existe um novo rascunho. Até a noite de domingo, não temos o rascunho e não sabemos o que inclui. Segundo a declaração, ele reflete o interesse nacional ucraniano e garante segurança futura ao país. Agora, o lado dos Estados Unidos também fez alguns comentários sobre isso. Os Estados Unidos reafirmam o compromisso de manter a soberania, segurança e prosperidade futura da Ucrânia como foco principal do processo diplomático. Sem dúvida, é uma declaração positiva, considerando o início de tudo. Esperamos mais detalhes sobre o novo rascunho amanhã. Agora, nas últimas semanas, alguns dos nossos vídeos foram desmonetizados e restringidos. Provavelmente porque o YouTube não gosta de alguns dos trechos que mostramos das linhas de frente ucranianas. O YouTube classifica trechos de guerra como impróprios para anunciantes e restringe o vídeo. É por isso que criamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Nós a construímos do zero, então não temos restrições. Dessa forma, podemos oferecer a você uma cobertura sem censura do que está acontecendo na Ucrânia e do que está acontecendo ao redor do mundo. Então, se você é alguém que se interessa por esse tipo de coisa, se você é alguém que quer apoiar o jornalismo independente, então vá lá com certeza. Acesse nosso site indo para basicsinsider.com. Você também pode clicar no link na descrição ou escanear o código QR na sua tela. Ao se juntar, você poderá assistir a toneladas de conteúdo que não podemos enviar aqui no YouTube. Além disso, você apoia nosso canal e trabalho de cobertura. Obrigado, sou Sam e até o próximo vídeo.